Agora, Luara, para falar de reforma ministerial. Exatamente. 2 primeiros nomes já estão pedindo para sair do governo Lula, né, Lúcio? Exatamente, Luara. O ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, comunicou a integrantes da pasta que pretende deixar o cargo nesta sexta-feira. A sua última aparição como ministro pode ocorrer no evento que relembra os atos golpistas de 8 de janeiro. E Lewandowski avisou ainda que planeja se reunir com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva antes de oficializar o anúncio. Nós vamos até Brasília com a Anita Prado, que tem mais informações dentro deste tema. Oi, Anita, tudo bem? Bom dia para você. Seja bem-vinda ao News Manhã. Bom dia, Anita. Bom dia, Luara. Bom dia, Lúcio, e a todos que nos assistem. É isso, a saída do ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, já é tratada como certa nos bastidores, mas uma decisão formal só deverá acontecer após essa conversa com o presidente Lula e provavelmente acontecer até o fim dessa semana, até sexta-feira. Nos corredores do Ministério, apesar de ainda não existir uma confirmação, aparentemente o clima já é de despedida, viu? Inclusive com gavetas sendo esvaziadas. Diferentemente de outros nomes que vão sair também dos ministérios, outros nomes do alto escalão que vão deixar o governo, o Ricardo Lewandowski, não deve concorrer a eleições em 2026. Ele sai por questões pessoais, ele alega estar cansado e também por desgastes na sua pasta ao longo da sua gestão. Lewandowski, portanto, já havia sinalizado a aliados que queria deixar o cargo após a aprovação da PEC da Segurança Pública, principal bandeira da sua passagem pelo Ministério, mas a PEC teve a sua análise adiada pelo Congresso e só tramitará ali agora em 2026, no retorno do recesso. Diante desse cenário, Lewandowski decidiu antecipar a sua saída. Se confirmada, essa será a primeira mudança da reforma, a primeira saída da reforma ministerial esperada no governo Lula neste ano. E também a gente já tem aí ventilado o nome do ministro Fernando Haddad, da Fazenda, o ministro que já assumiu desde dezembro, desde o mês passado, que iria de fato sair. Ele confirmou essa saída, que deve acontecer até fevereiro. A troca desses ministros, portanto, deve acontecer até abril de 2026, no caso daqueles que desejem se candidatar nas eleições, que é o prazo máximo previsto na legislação eleitoral. Até o momento, a gente ainda não tem informações sobre quem deve, substituir Lewandowski na pasta. Contudo, segundo fontes do SBT News, que nós conversamos, tivemos acesso, Lula deve usar essa pasta, esse nome no alto escalão, para fortalecer ali a sua base no Congresso Nacional e também para avançar em pautas prioritárias do governo, como a segurança pública, com inclusive a possibilidade, pessoal, dele recriar uma pasta apenas para esse tema, um Ministério da Segurança Pública, como já teve no passado. Então é isso, nós devemos ter muitas mudanças, uma grande reforma ministerial agora no início do ano, inicialmente com Lewandowski, depois espera-se com o ministro Fernando Haddad. Outros nomes também devem deixar ali, mais de 20 ministros do governo Lula devem deixar os seus cargos para concorrer tanto ao Senado quanto ao governo e também às câmaras legislativas. É importante dizer que o ministro Fernando Haddad, apesar de ser também ventilado ali para o Senado ou para o governo do estado de São Paulo, ele ainda não deixou claro se irá concorrer ou para onde irá concorrer. O que ele afirma publicamente é que está deixando o cargo para se dedicar à campanha do presidente Lula agora nesse ano de 2026. Eu volto com vocês. Ok, Anita, muito obrigado, viu? A gente volta mais tarde com você. E vamos chamar para essa conversa aqui de reforma ministerial, nós vamos falar com o cientista político e professor titular da USP, José Álvaro Moisés. Bom dia, professor, seja muito bem-vindo. Bom dia, muito prazer falar com vocês. Prazer é nosso, professor. Professor, essa troca de ministros não pode até acabar refletindo, gerando uma mudança de rumos do governo, mas é mais uma estratégia eleitoral de todos eles, não é? Bem, em grande parte a troca decorre do que a legislação prevê, não é? Como
muitos desses ministros vão concorrer a eleições, ou nos seus estados, ou ao parlamento. Então, eles têm que deixar o cargo para poder serem candidatos. Isso, claro, abre uma possibilidade de renovação. Eu tenho a impressão que o presidente Lula vai fazer com os novos nomes a serem indicados, é fortalecer o que vem sendo os resultados positivos dos últimos meses, e que, num certo sentido, manteve ele nas pesquisas de opinião digamos, num patamar bastante favorável, né? Quer dizer, não é não é um percentual muito alto, mas, pelo menos, uma das últimas pesquisas que eu vi, em torno de 37%, enquanto todos os outros possíveis candidatos do primeiro turno tinham percentuais muito mais baixos. Então, a reforma é muito importante nesse sentido. Tem pessoas importantes no governo que vão ter que sair. Nós acabamos de ver o pedido de saída do ministro Lewandowski, embora eu não veja que a situação da segurança pública esteja inteiramente assegurada no Brasil. Ainda é difícil. O projeto foi para o Congresso mexeu um pouco e tal, mas nós até agora não temos, da parte do governo do presidente Lula, uma política de segurança claramente definida. Agora, José Álvaro, quando a gente olha tanto nesses dois primeiros anúncios de Ricardo Lewandowski e também de Fernando Haddad, são duas pastas que têm pautas importantes no Congresso, como, por exemplo, o pacote antifacção e também o fim da escala 6x1, que é uma grande aposta nesse ano de eleição. Qual deve ser a estratégia do governo Lula para não perder o timing dessas pautas, das negociações que já aconteceram, porque são assuntos que segurança pública é um ponto fraco do governo Lula e ele está apostando nessa pauta para a campanha agora de 2026 e a escala 6x1 seria mais uma promessa para ser cumprida depois da isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000. Como ficam esses dois assuntos que são delicados e também são apostas em ano de eleição? Mesmo o Ricardo Lewandowski deixando claro que ele só está cansado, mas Haddad é sim uma iniciativa, é uma frente política. Não, sem dúvida, eu acho que esses dois ministros, de fato, eram muito a face no governo Lula. São dois ministros de extrema confiança do presidente, são amigos pessoais dele, então davam uma face muito importante. Agora, veja bem, eu acho que é natural que o governo vai fazer é procurar nomes que, de alguma maneira, sejam capazes de dar continuidade a essas iniciativas que já vinham tendo debate, discussão e buscando o apoio no Congresso Nacional. Vai depender muito dos nomes, é claro, né? Nós ainda não sabemos que nomes serão indicados, embora haja especulações, mas vai depender também de como o Congresso Nacional reage com essa última fase do governo do presidente Lula, né? O Congresso Nacional brasileiro atual é muito conservador. As forças que, de certa maneira, são mais hegemônicas do conjunto do Congresso são as forças do Centrão, não é? Pode ser que o presidente vá pescar alguém do Centrão para algum desses postos, que são de muita significação. Se ele fizer isso, ameniza um pouco a resistência. Se ele não fizer, com a força que tem o Centrão, eles vão tentar evitar que o Congresso aprove aquilo que é do interesse do governo num ano eleitoral. Quer dizer, na verdade, esse é um ano fundamental em que essas coisas todas vão ficar muito claras. O período daqui para a eleição é um período curto, não é? Tem várias limitações no meio do caminho. Até junho tem que ser realizada digamos assim, os gastos de orçamento concluídos, não é? Depois de junho, o presidente não pode mais liberar emendas. Então, veja que são uma série de limitações que vão ser elementos de definição dessa próxima reforma. Mas a reforma em si,
é muito importante porque ela, num certo sentido, vai nos dizer se o presidente quer reforçar os pontos que ele já alcançou, não é? Veja que não é pouco falar, os índices de desemprego são muito baixos no momento, não é? A inflação está sob controle, apesar dos juros altíssimos do Banco Central, mas está sob controle, né? Há uma retomada da economia, mais do que o mercado esperava, houve uma retomada. E do ponto de vista, digamos, da posição do Brasil no mundo, o presidente Lula, com erros e acertos, ele recolocou o país de tal modo que, do ponto de vista dos problemas econômicos, que depende da relação com os blocos e com os outros países, nós estamos avançando, né? Professor, a gente já vai chamar nossos analistas também para repercutirem essa reforma com o senhor, mas antes eu queria fazer uma pergunta. O senhor acha que a saída do Haddad do Ministério da Fazenda pode gerar uma certa instabilidade no mercado financeiro brasileiro? Olha, eu penso que instabilidade propriamente não. Agora, faz sentido a sua pergunta, porque o ministro Fernando Haddad é muito central no governo e nas principais medidas que o governo propõe. Então, o presidente vai ter que ter um extremo cuidado de ter alguém que tem esta mesma, digamos, imagem política, moral, ética que Fernando Haddad tem e que esteja com capacidade de levar a termo esses projetos que são tão importantes para o governo e que, nesse ano de 2026, serão, de certa maneira, aquela linha divisória. Realizou, o governo ganha. Não realizou, será uma perda muito grande do ponto de vista eleitoral, né? José Álvaro, quando a gente olha para todo esse contexto, a gente passa a compreender um pouco mais quais são as estratégias adotadas, né? Desde o ano passado já estavam fazendo aí alguns alardes em relação à reforma ministerial, falaram até que o presidente Lula perdeu o timing de fazer essa mudança, mas talvez faça parte também dessa estratégia de um governo um pouco mais resiliente, assim como o governo Lula foi muito resiliente e paciente nas tratativas com os Estados Unidos, que todo mundo cobrou uma resposta rápida, talvez também tenha sido essa estratégia do presidente, do atual governo, de segurar essa reforma ministerial e que ela aconteça agora nesses primeiros meses de 2026. Eu vou chamar para a nossa conversa o nosso analista político, o Gayer, que ele também vai entrar nessa conversa e fazer uma pergunta para você, José Álvaro. Fique à vontade, Gayer. Professor, bom dia. Muito obrigado pela participação aqui hoje no News Manhã. Muito provavelmente essa saída de Ricardo Lewandowski do Ministério da Justiça vai coincidir com uma futura divisão da pasta. Uma pasta da Justiça é uma pasta da Segurança Pública. Foi uma promessa de campanha do presidente Lula criar essa pasta da Segurança Pública. Ele acabou atrasando essa decisão, muito por conta de resistência de aliados que não queriam trazer a pauta da segurança pública para o colo do governo. Essa pasta já existiu no governo de Michel Temer, depois foi extinta. O senhor entende que, tendo a segurança pública um papel central na discussão política brasileira, vai ser um tema das eleições de 26, a criação dessa pasta é algo acertado? E, se sim, é uma pasta que deve vir para ficar dentro da esplanada dos ministérios? Olha, eu acho que sim. A minha resposta é positiva. Veja bem, o governo do presidente Lula passou praticamente 3 anos do governo, mais de cerca de 2/3, né, do tempo, sem ter uma política de segurança. Só agora é que apareceu e com o projeto que foi elaborado pelo ministro Lewandowski, né? Mas eu acho que sim, que a criação da pasta de uma área específica para cuidar com recursos, com inteligência, com gente capacitada da segurança pública, seria um gol do governo se ele fizesse isso até o final de 2026. A questão da segurança virou absolutamente central. Eu sou pesquisador e acompanho as pesquisas. Fiz várias pesquisas sobre
a confiança dos cidadãos nas instituições, e sempre segurança aparece como um tema central, né? E nós vimos nas pesquisas recentes que é um dos problemas que os cidadãos, os eleitores, indicam em primeiro lugar. Então, há aqui um desafio muito importante, que é as forças democráticas, e o governo Lula se auto-entende democrático, e nós podemos dizer que, sim, ele está mais no sentido da democracia do que qualquer outra opção. As forças democráticas têm que ter uma proposta alternativa para a segurança. Veja bem, a extrema-direita e os conservadores tratam desse problema como tábua rasa, não é? O bom bandido é bandido morto. As operações, essa que ocorreu no Rio de Janeiro há algum tempo atrás, agora com o ministro Castro, e as operações que ocorreram aqui em São Paulo com o governador Tarcísio de Freitas no começo do mandato, na área da Baixada Santista, mostra claramente que a política conservadora é bandido bom, é bandido morto. Os democratas, principalmente os democratas que estão mais à esquerda, tem que, de alguma maneira, ter uma alternativa para enfrentar isso. Nós queremos controlar a segurança e assegurar os direitos humanos, mas é muito importante que, além de assegurar os direitos humanos, a política de segurança dos democratas seja efetiva, prenda, evite o crime, antecipa, não é? Busca saídas que até agora não foram buscadas. Isso é muito importante, não é, para a imagem que o governo terá neste ano, porque eu estou absolutamente convencido, pelo que aconteceu nesses últimos meses e no ano passado, que esse vai ser o tema principal a ser, digamos assim, cobrado pela extrema-direita do presidente Lula. Ele vai ser o tempo todo desafiado a dizer o que fez, por que não fez, e o que acontece. Então, o governo tem uma chance, até o final do ano, de mudar de rumo. Porque, veja, eu digo isso em primeiro lugar porque o problema é absolutamente importante e central. Qualquer governo democrático tem que dar muita atenção para a segurança. Já deveria ter dado. Agora, além disso, tem as eleições. Então, para se preparar bem para as eleições, né, e as mudanças, inclusive a criação do Ministério da Segurança, eu acho que faz parte, digamos, dessa estratégia. Deveria fazer parte dessa estratégia. Eu não sei se o governo está convencido disso. Conversamos, então, com o cientista político e professor titular da USP, José Álvaro Moisés. Professor, muito obrigada por trazer toda a sua contribuição e assim nos ajudar a compreender melhor os reflexos aí dessa reforma ministerial que está só começando. Muito obrigada, bom dia, até a próxima. Obrigado, professor. Bom dia, eu é que agradeço pelo convite e acho que vocês fazem um trabalho, estão fazendo com essa temática e a maneira como tem tratado temas semelhantes, muito importante. Eu quero cumprimentá-los. Muito obrigada, ficamos lisonjeados. Até a próxima, professor.